Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Fabiana. Boa noite, doutora Karina. Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, Júlia. A doutora Karina está aqui pela primeira vez. A doutora Fabiana já passou aqui conosco algumas aulas que estão gravadas lá no YouTube. Boa noite, Júlia. Boa noite, Marcos. Estamos aqui no 16º Conversando no Micromeio. Eu me chamo Janaína, sou bióloga. O Micromeio tem uma equipe, que trabalha com a gente aqui na verdade, para se dedicar a esse tempo de entrar em contato com vocês, de fazer aqui a live, proporcionar para vocês, participantes, o melhor, que eu acho que é um conteúdo de qualidade. Então, nossos convidados são sempre pessoas que trabalham na área, que trazem aqui com muita destreza, Marcos e Júlia, tudo que sabem e compartilham com você. Perguntem, aproveitem a live. Não vou ficar aqui me estendendo. Júlia, pode passar seus recados. Tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Rodrigues. Eu sou da parte de informática do Micromeio. Vou estar na live ajudando com as perguntas e dúvidas. Então, mandem os comentários de vocês pelo chat que a gente vai responder a todos. Nós hoje vamos encerrar a 16ª semana do Conversando no Micromeio. Gostaria de agradecer a todos pelas apresentações, pelos comentários. E gostaria de pedir também para que sigam o nosso canal nas redes sociais e acompanhem a gente nas próximas semanas. Hoje, quem quiser certificado de participação, é só enviar através da DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha a vocês. Bom, hoje a live vai ser com a doutora Karina e juntamente com a doutora Fabiana Melgaço, que vão falar sobre pesquisa de vírus em alimentos. E o Marcos vai apresentar as doutoras para a gente. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Fabiana, doutora Karina, Jana, Júlia, aos nossos 13 mil participantes no Instagram que estão aqui numa sexta-feira, às 7:20, atrás de ciência. Então, mais uma vez, como eu falei na quarta e na terça, né, Jana? A gente tem que enaltecer as pessoas que procuram ciência no Brasil. O nosso canal, desde o início, vai fazer 1 ano e meio, ele está aqui para divulgar ciência, o mundo maravilhoso da microbiologia, mas não só o mundo maravilhoso da microbiologia, né? Por isso que hoje a gente vai trazer um assunto que a gente já palpitou em alguma outra live, que é justamente vírus em alimentos. Um assunto que todo mundo pergunta, pode fazer, não pode, mas tem, não tem, e aí a doutora Karina e a doutora Fabiana vão aqui acrescentar o que elas podem passar para a gente, para todo mundo, após 1h15, mais ou menos, hoje, a gente poder saber um pouco mais da virologia ligada a alimentos, ok? Bom, vamos por partes para apresentar a doutora Fabiana, que está aqui como convidada especial, né? Doutora em Biologia Parasitária pela Fiocruz, Virologia Ambiental e mestre da Microbiologia pela UF, de Niterói. E a doutora Karina, deixa eu pegar aqui, Karina Cantelli, farmacêutica industrial, graduada pela UFRJ, doutora em ciências pela Biologia Parasitária da Fiocruz, tecnologista em saúde pública no Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do IOC, lá na Fiocruz também aqui do Rio. Muito obrigado a vocês duas. Acho que o nosso papo vai render muito aqui. Com certeza muita gente vai fazer pergunta. E, doutora Karina, a live é toda sua agora. Obrigada. Obrigada ao convite que vocês me fizeram. Eu estou em dívida com você, né, Janaína? Já tem bastante tempo que você me procura. E eu confesso que, para eu estar aqui apresentando um tema assim, que eu sinto falta, né, da gente falar de vírus em alimentos, então, assim, eu tinha que me preparar mais, né? E eu falei, não posso falar nesse tema sem falar da Fabiana, porque ela teve uma participação tão atuante no Laboratório de Virologia Comparada, então ela também vai trazer os dados, né, que ela desenvolveu no doutorado, que eu acho que também foi um trabalho muito importante. Então, eu fico confortável com a Fabiana aqui, porque a gente pode passar um pouquinho do que a gente trabalha, um pouquinho do que a gente já vivenciou, né? Então, e aproveitar que hoje é o dia do servidor público, né? E, como você falou, numa sexta-feira, a gente aqui falando de ciência, a gente valorizar o quanto a ciência, a pesquisa e o serviço público é tão útil, né? Estamos aqui para servir o público, né? Então, que a gente consiga hoje trazer um pouquinho de informação e conscientização, tá bom? Espero poder trazer isso para todos.
E fiquem à vontade com perguntas. Eu vou dar a palavra um pouquinho para a Fabi falar alguma coisa que ela queira. Olha, Fabi, gente, é porque assim, essas meninas jovens que têm esse currículo pesado, currículo pesado, elas são muito gigantes do conhecimento, mas eu conheço de perto, não tanto, né? Mas eu pude ter o prazer de conviver um pouquinho com cada uma e foi uma delícia aprender com vocês. Mas vamos dar uns minutinhos para a Fabiana falar um pouquinho e a gente começa a live. Pode ser assim, Karina? Com certeza, por favor, Fabiana. Fabi. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui novamente no Micromeio e, né, a gente já discutiu alguns outros assuntos relacionados com vírus e alimentos, né? Já trouxe aí algumas abordagens, a questão de controle interno e até falando um pouquinho. Eu acredito que Karina vai atualizar mais vocês, né, com relação a esse assunto. Já tem um tempinho aí que eu trabalhei com isso. E gostaria de parabenizar novamente, né, a oportunidade de vocês terem esse canal para divulgação científica, é muito importante mesmo. E agradecer aí por mais uma vez poder participar aqui com vocês, tá bom? E é isso. Então vamos lá, vamos lá aprender. Pessoal, perguntem, mandem suas mensagens no chat e vamos lá ouvir essa vírus em alimentos, né? Que a gente pensa em alimentos e eu até comentei, pensa em fungo. Pois é. Né? Vamos falar de vírus, que é uma coisa bastante interessante. Vamos lá. É slide, Karina. É o slide, né? Isso. Primeiro. Então, como eu já fui apresentada a vocês, eu trabalho na Fiocruz, eu trabalho no Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental, que, deixa eu passar aqui, está um pouquinho lento, Enter. Ó, tô indo, tá um pouco lento. Doutora, no seu computador já apareceu? Foi. Agora. Já. Tá. Então, esse laboratório, ele pertence ao Instituto Oswaldo Cruz e também está lotado o Centro de Referência Regional de Rotaviroses, né, do Ministério da Saúde, que também é um centro de referência de rotavírus nas Américas. Então, além da gente fazer referência de rotavírus, também tem um lado da pesquisa, né, que aborda a virologia ambiental, a virologia humana, pesquisa também em virologia humana, e virologia de animais e virologia de alimentos, né? Os alimentos estão dentro da virologia ambiental, mas a gente conseguiu estamos diversificando algumas linhas de pesquisa. Então, atualmente, somos compostos por 6 colaboradores, sendo 2 deles estudantes de iniciação científica, 4 colaboradores, né, servidores. E nossos estudos, né, atualmente, eu estou na linha há mais ou menos 1 ano, então eu sou novinha na linha, tá, gente? Eu tenho uma formação, né, farmacêutica, então eu trabalhei por 7 anos em controle de vacinas e biofármacos, então eu tenho por formação, esse olhar de controle. E os últimos anos, quase 6, 7 anos que eu fiquei no IOC, como estudante de doutorado, eu tive a oportunidade de adentrar na virologia clínica. Então, agora na parte ambiental, eu estou tendo um outro olhar. E eu acho que a ciência, né, a gente estar na ciência é uma oportunidade tão rica, porque a gente vai trazendo essa bagagem que a gente tem profissional, acadêmica, e tentando vislumbrar outras linhas, outras necessidades que a saúde pública necessita, né? Então, o meu objetivo hoje é trazer esse olhar. Então, quando a gente fala em alimento, até outras especialistas também já comentaram, a doutora Clarissa Barreta, né, que eu acompanho o canal, então ela já fez esse tipo de definição, muito bem feita, por sinal. Então, quando a gente fala em alimento, muita coisa que a gente lê
Algumas pessoas até da área confundem um pouco as terminologias, tá, gente? Então, quando a gente faz pesquisa de bactérias, fungos, vírus, protozoários, né, no geral, a gente está fazendo segurança de alimentos, tá? Ou seja, a gente está averiguando a qualidade, a inocuidade desse alimento, desde da matéria-prima, por toda a cadeia produtiva, até chegar à mesa do consumidor, até o consumidor final. E o termo segurança alimentar é aquele termo de acesso, né, a garantia de todo cidadão ter acesso à qualidade e quantidade de alimento. Então, está voltado para as políticas públicas, né? Então, essa é o que eu acho que é a definição. Quando a gente trabalha com pesquisa em vírus, a gente está falando com segurança de alimentos, tá? E vírus em alimentos ou bactérias em alimentos são doenças que são veiculadas pelos alimentos. Então, comidas, alimentos e a água contaminados, eles são atrelados, né, a esse termo DTAs. E é uma síndrome, então é um termo geral, né, que podem ter sintomas de gástricos, né, anorexia, náuseas, vômitos, como assim diarreia. Pode estar ou não atribuída a febre, em alguns casos, e muitas vezes são infecções extraintestinais, como as hepatites, né? Por exemplo, as hepatites virais. Estima-se que de 1 a cada 10 pessoas possam adoecer por ingerir alimentos não seguros, tá? E o que a gente sabe é que a notificação desses surtos por doenças alimentares é subnotificado, não só no Brasil, isso é no mundo todo, até pelas características das DTAs, né, gente? São doenças que muitas vezes ela pode vir branda, então a pessoa é autolimitada a doença, então ela não leva aquele material clínico, né, aquele espécime clínico, as fezes, no laboratório para poder fazer a pesquisa do agente etiológico, muitas vezes não vão a médico, e às vezes até quando vão, também não é notificado. Então, assim, a gente sabe que a rede, né, de vigilância, ela até atua, mas ela não recebe toda a demanda que realmente acontece. Então, isso não é só no Brasil, infelizmente, isso são dados que a gente sabe que são bem subnotificados. Já se reportou mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos e água, sendo que os agentes mais incidentes são os patógenos microbianos, né, bactérias, as toxinas liberadas por essas bactérias e fungos, vírus e parasitos. Como a gente vê aqui, né, as principais classes, né, de agentes microbianos. Então, as bactérias, a Salmonella e E. coli, são as mais prevalentes nas intoxicações. E as toxinas liberadas pelos estafilococos, clostridium, bacilos e alguns fungos também são bem reportados. Quando reportados, né? Quando investigados, são esses os maiores agentes e toxinas. Os vírus, quando diagnosticados, né? A gente sabe que os norovírus, rotavírus e o vírus da hepatite A são os mais prevalentes. E em relação aos tipos, a classificação dessas doenças, elas podem ser classificadas em 3 tipos principais, tá? As infecções, quando há micro-organismos viáveis que invadem o tecido do hospedeiro. As intoxicações é quando as toxinas já estão excretadas nesse alimento, então a pessoa já ingere um alimento com toxinas. E o terceiro tipo são as toxinfecções, que talvez a gente até julgue as mais graves, né? Porque a pessoa está ingerindo um alimento tanto com um micro-organismo viável, como ele ainda vai estar liberando toxinas dentro do organismo da pessoa. Então, talvez seja a forma talvez mais grave do tipo de doença. No Brasil, no período de 2012 a 2021, os alimentos que foram mais incriminados, né, segundo dados do Ministério da Saúde, em primeiro lugar é a água, tá? Em segundo, vem os alimentos multicomponentes, né, que são esses alimentos multiprocessados, com várias camadas de diferentes tipos, né? Carboidrato, gordura, molho, enfim, são esses multicomponentes. Leite derivado, seguido da carne, ovos e frutas, tá? Isso que foi reportado, né, pela vigilância. E
do que foi investigado, os agentes etiológicos, a gente vê como ranqueando a lista as bactérias, né? Escherichia coli, Staphylococcus, Salmonella, e a gente pode ver, e não, aqui não aparece para mim marcado, mas eu tenho uma marcada, em menor percentual, mas ali constam os norovírus, rotavírus e o vírus da hepatite A, tá? Aqui, isso são os agentes etiológicos identificados. O que a gente sabe é que dos surtos reportados, não mais que 30% ou 40% há identificação do agente etiológico. Então, quase 70%, 60% desses surtos não tem um agente definido. E a gente sabe disso, mundialmente a gente sabe disso. E o que eu trago nesse mapa, que eu achei ele bem interessante, eu vi até no LinkedIn de um consultor de alimentos, né? O Bruno Chat. Acho que é isso, espero não estar falando certo o nome dele. Nesse caso, é um aplicativo que consegue imputar tudo que está acontecendo mundialmente de surtos que estão em investigação. Então, a gente vê que, né, no globo, a parte norte, né, Estados Unidos, América do Norte, Europa, Ásia, tem um sistema de vigilância de surtos alimentares muito bem praticado. E a gente vê também isso, o que traz esse mapa, que eu acho que é interessante a gente comentar, é que a rede de vigilância bacteriológica já é uma rede muito bem implementada. Vocês que são microbiologistas, né, raiz, né, bacteriologistas, a gente sabe, né, que estudar bactéria é mais fácil do que estudar outros tipos de micro-organismo. Por quê? Pelas características, por serem metodologias muito bem padronizadas, harmonizadas. Todo mundo, no mundo inteiro, consegue entender um resultado, consegue fazer uma leitura. Então, a gente sabe que a rede de vigilância bacteriológica está muito bem implementada. As normativas, tanto nacionais como internacionais, elas preconizam, né? Não só recomendam, mas é obrigatório fazer pesquisa de certos agentes patogênicos. E aqui o mapa também traz que no último mês de setembro, né, são dados até recentes, então também foi constatado surtos virais, tanto através de dados clínicos, mas também nesses de hepatite A, também foram computados através de alimentos, tá? Então, a gente sabe que a rede da Comunidade Europeia está bem mais avançada nesse sentido. Eles já usam uma normativa, eles usam é o que eu vou falar à frente. A gente tem o Codex Alimentarius, ele é um guia, né? Ele é um guia orientativo internacional, ele é uma coletânea de padrões e recomendações em alimentos, em toda a cadeia produtiva, desde a matéria-prima. Então, ele visa orientar, ele tem um caráter educativo, orientativo para a cadeia produtiva, e ele também, a comissão que é de expertise da OMS, da FAO, que é a Organização das Nações Unidas de Agricultura e Alimentação, né, a FAO. Então, eles têm expertise, eles fazem comitês periodicamente para ver a avaliação do risco, seja ele bacteriológico, viral, enfim, de agrotóxicos, ou seja, são vários tipos de risco. E na última década já foi reportado, né, já foi apontado que tem algumas classes de vírus que são importantes veiculadas a doenças transmitidas por alimentos. E aqui eu friso que o que eles puderam tocar, né, nessa questão de risco é que os norovírus e o vírus da hepatite A, eles são considerados grandes, importantes agentes etiológicos, tá, virais. O norovírus, pela sua alta incidência mundial, não só em alguns países subdesenvolvidos, é mundial, e a hepatite pela sua severidade, né? É uma doença mais severa. Não é muito frequente, mas é mais severa. E aqui, trazendo um pouco para a nossa realidade, a última normativa sobre potabilidade da água, que é a número 2914, que não está mais em vigor, tá? Eu só estou trazendo aqui um fato. Até então, quando se fazia pesquisa, né, monitoramento da água, né, havia a orientação de se pesquisar, né, monitorar os agentes bacteriológicos, né, coliformes totais,
monitoramento de esporos, cistos de Giardia, Cryptosporidium, e também recomendava-se um monitoramento, né, de vírus entéricos, protozoários, em momentos de surtos de doenças diarreicas, ou então em águas que fossem provenientes de mananciais. Então, havia ainda, até essa última portaria, um tocante, né, uma recomendação para que isso fosse sempre monitorado, né? E na portaria que entrou em vigor ano passado, que é a número 888, essas recomendações para pesquisa de vírus entéricos e protozoários, ela caiu. Não há, você pode dar uma lida, assim, né, por curiosidade, buscar na lupinha, você não encontra mais nenhuma recomendação. E, então, isso é um retrocesso, né? Se ainda a gente tinha algum tipo de recomendação para fazer uma vigilância, agora você nem... A normativa ela não te obriga e nem te recomenda. Então, é um passo, uns 2, 3, 4 passos para trás. E aqui, em paralelo, a gente tem uma normativa nacional para alimentos prontos para consumo. Também são novas essas portarias, foram revogadas agora em julho, né? E ela também traz como parâmetros, né, avaliação de limite ou ausência de bactérias, toxinas e metabólitos, os patogênicos, né, claro, que são de maior risco, porque a gente sabe, né, até na live de ontem, tem os micro-organismos que são importantes na produção dos alimentos, né, os fermentadores. Então, assim, tem os benéficos, né, mas os patogênicos, eles precisam ser monitorados, né? Então, o que eu trago aqui é que, infelizmente, nossas portarias nacionais, elas não recomendam a detecção de vírus, nem na água e nem no alimento pronto para consumo, tá? Então, assim, o que a gente pensa em pesquisa, né, quando a gente trabalha com pesquisa, ciência e vigilância, é que o nosso papel é esse, é trazer os dados, né? Pesquisar, porque com dados não há argumentos. Então, acho que é isso que... Então, é isso que eu trago aqui. Então, quando a gente está pesquisando vírus em alimento, a gente está atuando na vigilância em saúde. Então, quando você... Pesquisando vírus no alimento, você está participando da avaliação do risco, da matéria-prima na cadeia produtiva até o consumidor. Você monitora esses alimentos, então você está também efetuando uma vigilância sanitária e esclarece os surtos. Acho que o papel, né, de nós, virologistas, na pesquisa de vírus em alimentos, não só aqui na virologia ambiental, no Rio, mas também a gente tem outros grupos no Brasil, tá? No Pará, em Goiás, no Sul. A gente tem vários excelentes pesquisadores que já atuam no ambiental e em alimentos. Então, acho que o desafio em trabalhar com a matriz de alimentos é a gente poder ter metodologias padronizadas, validadas, que a gente consiga esclarecer surtos. Imagina, quando a gente consegue um espécime clínico e o alimento veiculado uma possível, né, notificação de surto e conseguir esclarecer o agente, eu acho que a gente já está cumprindo o nosso papel, né? Doutora, mas tem um movimento já que seja com mapa ou com Anvisa para justamente incluir os vírus como portaria? Olha, a Fabiana, eu acho que ela vai poder falar isso. Teve sim, né, Fabiana? Não sei se foi em 2012, 2014, teve uma sensibilização da Anvisa, não é isso? Até peço que você fale, porque você participou disso. Foi em 2013 que teve o edital, toda uma preocupação da Anvisa de incluir na legislação, se eu não me engano, essa que a Karine falou que saiu, né, caiu por terra, ela era de 2011, ela foi incluída também por conta de um projeto, né, que tinha sido realizado lá na Fiocruz. E aí depois veio a preocupação com alimentos, porque tinha uma questão de vigilância também com a questão de exportação de alguns tipos de alimentos. Então, eles estavam, né, principalmente os bivalvos, a Karina vai falar aí sobre isso, por conta dessa exportação, da questão de ter uma qualidade e tudo mais. E aí, sim, era essa a ideia. Por fim, em 2016 a gente entregou e realmente é um passo dado para trás aí que não saiu do papel. É que se é feito para fora, né? Porque não é feito aqui dentro.
né? Se você tem todo um business em cima do agro, né, que nos últimos anos ganhou, né, fama de exportar um monte de alimento, né, para a Europa, para a Arábia e por aí vai, e você tem que fazer alguns testes para você liberar uma carga, ao mesmo tempo a população brasileira, tipo assim, a gente come frango, a gente come ostra, a gente come camarão e é o que a Karina falou, a gente passa mal, fica 2 dias mal, vai embora, beleza, troca de roupa e vamos para frente. Ninguém soube o que era, se era vírus, se era bactéria, se era parasita, ninguém sabe de nada. Isso ainda é muito cultural também, né? A gente... naquele mapa que você mostrou ali, dá para ver todo o hemisfério norte, cheio de informação, e todo o hemisfério sul, tirando a Argentina, se eu não me engano, ali, que tem um ponto. Que reportou o norovírus, né? O resto, nada. O resto é como se assim, o hemisfério sul inclui até a Austrália. Me surpreendeu até que nem a Austrália. Isso até que tem uma vigilância muito boa, tá? Talvez por serem dados do mês de setembro, talvez não tenha tido notificação. Mas eles também têm uma vigilância chama atenção, muito boa, né? Do Equador para baixo, para variar, né? Até nesse item não existe nada. É triste. Não é só no Brasil, né? A gente vê que há uma negligência, né, de notificações, sim. E o que a Fabi falou Fabi, é intimidade, né? Mas a gente pode. Não, mas pode ela falou isso. Houve uma sensibilização, mas a coisa meio que amornou, né? Acho que vieram outras demandas, outros assuntos que meio que deixaram engavetados. Ou seja, né? esse assunto ficou no stand-by. Exatamente. A ISO veio, aconteceu a ISO foi atualizada acho que em 2017 ou 2019, a última vez que atualizou, e ficou. E parece que foi o suficiente, vamos dizer assim, né? Mas eu vou falar disso ainda um pouquinho, mas nacionalmente a gente não tem nada que nos ampare como normativa, recomendação, não há. Né? Sim. Então, falando um pouco disso, né, das doenças de transmissão por alimento e água, né, quando a gente, aqui à nossa direita, né, no segundo quadrante, quando há uma contaminação no ambiente, a gente vê que é um efeito cascata, né? Então, pode estar contaminando águas costeiras, contaminando as águas que vão para irrigação, né, abastecimento, irrigação, aí está contaminando toda uma plantação, está contaminando fazendas que produzem bivalves, né? Que a gente tem, talvez, uma das primeiras matrizes mais bem reportadas, né, mundialmente, diversos trabalhos reportam isso. Os bivalves, eles têm uma coisa assim, porque são animais, né? São moluscos filtradores, eles filtram por hora, em média, de 20 a 40 litros por hora, dependendo da espécie, da idade desse animal. Então, eles são sentinelas do ambiente. E tem aquela coisa, eles são consumidos crus ou com uma leve cocção. Então, são um dos principais veículos de transmissão de doenças, seja bacteriológicas, virais, porque a gente sabe que a depuração, às vezes, não é muito efetiva para os vírus, mas pode ser para as bactérias, então não há uma correlação de bactéria com vírus. E a questão também, né, muitos desses vírus, né, gastroentéricos, né, mesmo as pessoas assintomáticas, elas estão eliminando ainda uma carga alta de partículas virais. Então, às vezes, elas estando assintomáticas, elas podem estar manipulando alimentos e, assim, por mais que tenha alguma cautela, às vezes não é o suficiente. Então, é um efeito cascata. E pensando, né, nessa questão... os principais órgãos internacionais, né, a OMS, a FAO, as Nações Unidas de Ambiente e de Saúde Animal, elas saiu na última semana, inclusive, um plano de ação para que nos próximos anos haja uma sensibilização, tá, no sentido de um enfoque de saúde integrada, de saúde única, para que a gente comece não só a pensar na segurança alimentar, mas na segurança dos alimentos. Então, tem que ter um enfoque universal mesmo, global mesmo. Não é porque a gente está num mundo globalizado. A matéria-prima, algumas etapas do alimento pré-processado, elas vêm para a gente exporta, a gente importa. Então, assim, facilmente isso perpassa fronteiras.
Então, o que esse guia, né, esse One Health Joint Plan of Action para os próximos anos, eles visam trazer algumas ações imediatistas de avaliação de riscos, mitigação deles, e que sistemas de vigilância de doenças e pesquisa para detecção e monitoramento de DTAs e contaminação de alimentos, de fato, comecem a ser implantados nos diversos tudo conectado, né? Está tudo conectado. Na verdade, você... Acho que foi lá na live da doutora Fabiana que a gente comentou isso também, de tipo, você não... Vamos falar de Brasil, né? Você não tem saneamento básico, você não tem tratamento de água. Exatamente. Então, a água... É o primário. Para quem não é do Rio, né? Estou falando aqui do Rio, lá do Guandu, da onde capta a água do Rio de Janeiro todo, se você vê lá, né? Eu já fui quando eu estava no laboratório lá de BAC, lá da Fiocruz, lá do IOC, a gente foi fazer análise de água lá no Guandu. Eu nunca tinha ido no Guandu, né? Acho que o carioca todo fica assim, onde é o Guandu? É uma coisa tipo assim, Oz. Aí eu fui com o caminhão da Fiocruz lá no Guandu coletar água. Quando você olha e vê o que é o Guandu, você fala assim, não, eu não bebo água daqui. Não é possível que eu bebo água. Né? É uma coisa absurda. Então, você vê, sem saneamento básico lá na ponta, que vai, aquela água, como você mostrou aqui, ela vai entrar na irrigação, ela vai entrar em cocção de alimento, vai entrar na manipulação de um monte de cadeia, ou seja, às vezes pode até ser o outro lado, sem querer me estender muito, mas às vezes você pode até enxugar gelo na ponta final da cadeia. Sim, né? Os tratamentos, né? A gente faz um monitoramento excelente, linha. FDA americanos, top de linha, aí começa a ter um monte de virose, começa a ter muita hepatite, começa a ter um monte de coisa, só que a gente sabe que, mas vai continuar por quê? Porque a água que vem de lá, ela é uma contaminada, o pessoal que trabalha não tem conscientização de lavar a mão, né? Acho que lavar a mão é a coisa mais básica que a gente fala em microbiologia nos últimos 100 anos, Sim. Né? Se você lavar a mão, básico. Metade você resolve. Ainda é o que a gente precisa fazer, né? É isso. Sem falar do saneamento, essas questões todas ambientais, né? Governamentais, inclusive. Mas mais demorado. Então, é o que você falou, assim, a gente não é só a gente pensar no Brasil ou no Rio, é uma visão global, né? A nossa cadeia alimentar é global. Então, é uma visão que tem que ser difundida, né? Tem que ser a sensibilização de todos, de todas as áreas. Então, assim, falando propriamente dos vírus, né? O que a gente traz nesse quadro é que, assim, as principais classes de vírus já identificadas, reportadas em DTAs, né? Doenças veiculadas por alimentos e água, são o que eles têm em comum, exceto duas classes aqui dos coronavírus e nipavirus, todos os outros são vírus não envelopados. Então, isso é uma característica muito particular. Esse não envelopamento, ou seja, ele não tem essa membrana, que seria a parte mais externa, ele tem as proteínas do capsídeo viral tornam esses vírus altamente estáveis no ambiente, é uma proteção. Então, evolutivamente, eles conseguem viver muito bem no ambiente inóspito, né? Então, isso faz com que eles se disseminem, né? E cheguem às populações, né? Os animais, as plantas, a gente, enfim. Eles são resistentes ao ambiente. E como principais características, né, dos vírus em alimentos em relação às bactérias, que eu acho que é uma boa comparação, os vírus em relação às bactérias são partículas extremamente pequenas, muito pequenas, então eles conseguem se aderir, se infiltrar em qualquer tipo de superfície, com carga, sem carga, eles estão lá. Eles são intracelulares obrigatórios, então a gente nunca vai ver uma procriação, uma replicação de vírus no alimento. Isso é característica das bactérias, né? Então, eles precisam de uma célula, né, suscetível, permissiva, para que ele possa replicar o material genético dele. No caso, estando no alimento, ele vai entrar no nosso organismo e vai lá encontrar as células trópicas, onde ele vai fazer a replicação dele. Em comparação às bactérias, os vírus eles não alteram as propriedades organolépticas do alimento. Então, você pega um alimento, ele vai estar lindo, sem nenhum cheiro característico de podre, de estragado, e você não vai saber se ele pode estar veiculado ou não algum vírus. Eles, como uma particularidade bem intrínseca deles, eles podem permanecer infecciosos, mesmo após o congelamento, e trabalhos também
divulgam que até por algumas técnicas de pasteurização também eles podem se manter infecciosos, tá? Ou seja, não baixaria tantos logs assim para que eles não se tornassem infecciosos, digamos. Para ocorrer uma infecção no hospedeiro saudável, uma baixa dose infecciosa já é considerável, ou seja, poucas partículas, 10, os norovírus, a gente sabe que tem reportes que falam até 10 partículas já são suficientes, em comparação a bactérias que às vezes a gente precisa de 10 a 6 células para começar um quadro infeccioso. E eu não consigo ler meu último, porque tem um negocinho aqui. E quando a pessoa se contamina, ela está excretando alta taxa de carga viral, ou seja, ela se contamina com uma pequena dose, mas ela vai estar lá expelindo, né, propagando no ambiente altas cargas virais. Então... Aquela foto daquela ostra ali me dá até tremedeira. É só um comentário. Passa para frente. Não mostra, não quero ver isso. Melhor passar. A gente vai ver daqui a pouco. Só quem já sofreu alguma coisa. Mas pois é, alimento cru, né? Então a gente fica. É um alimento mais. Uma matriz mais de risco, né? Então, como principais doenças, elas são classificadas como as gastroenterites, principalmente das classes dos vírus gastroentéricos, e ranqueando, né, os norovírus são os mais reportados, mas também já tem casos, né, de agentes etiológicos que foram reportados como rotavírus, o adenovírus, astrovírus também. As hepatites, né, quando veiculadas pela via fecal oral, então são os vírus da hepatite A e hepatite E, e outras doenças não tão frequentes, mas que também podem acontecer. Então, enterovírus, o vírus da polio, cocci, coronavírus, parvovírus, podem dar algum grau de gastroenterite, mas menos documentados, são menos reportados. Mas é uma terceira classe de doenças, tá? Que eu acho que vale a pena a gente mencionar. A zoonose não é tão comum, né, doutora Karina? Eu acho assim, não é tão reportado, tá? Eu acho que pode haver sim, por exemplo, um adenovírus de outra espécie, não só a humana, eu acho que pode ocorrer sim, dependendo da matriz. Então, assim, quando a gente consegue sequenciar, né, fazer o sequenciamento nucleotídeo e chegar a nível de espécie, aí você tem dados mais robustos, né? Mas, assim, não tem muita coisa documentada, não, tá? Eu acho que com a metagenômica aí, tem se implantado muita coisa de metagenômica em matrizes alimentares, então acho que tem muita coisa ainda para vir, para a gente tá descobrindo isso, tá bom? E como a Fabi falou, né? Então, em 2013, através desses expertises, né, da OMS, da FAO, essa comissão, né, de especialistas, eles viram que há uma necessidade da gente normalizar, padronizar a linguagem metodológica para a detecção de vírus em alimentos. Então, de acordo com a avaliação de risco, eles viram quais eram os vírus de maior risco, né, que eu comentei agora, o norovírus e o vírus da hepatite A, que é o que é preconizado nessa ISO, a detecção deles. Quais matrizes eram as de maior risco? Então, são aquelas que a gente não tem cocção, ou uma leve cocção, que são a água engarrafada, né, envasada. Você não vai comprar uma água mineral e vai ferver. Você já pressupõe que ela tem uma boa procedência, então é um alimento que você consome crua. Os moluscos, né, que não tem cocção, assim, uma leve cocção, os mexilhões, mas dependendo da procedência, aquela cocção não vai valer, né, de alguma coisa, enfim. Alimentos, alguns de superfície, que você pode fazer a avaliação da superfície desse alimento, então você pode ter esse tipo de inferência. E frutas e vegetais, então até as frutas, a Fabi vai falar um pouco do trabalho dela. Então, essa ISO, ela veio meio que dar um guia, né, para os laboratórios de vigilância, de monitoramento, para que a gente pudesse harmonizar as metodologias e todo mundo tentar falar a mesma língua. Então, foi bem promissor, eu acredito. Acho que alguns países, alguns centros de vigilância já devem ter começado, já começam, já fazem algum tipo de monitoramento, como uma recomendação, não como uma obrigação, tá? Então, uma das coisas que o guia, ele pontua bem, e a Fabi já falou numa live aqui, no Micromeio, é
a questão do controle interno. Quando a gente trabalha com matrizes ambientais, e o alimento é uma delas, o controle interno é uma ferramenta muito importante, porque os alimentos são matrizes muito diversificadas, muito complexas, né? Se você pensa no queijo, você tem um alto teor de gorduras, de ácidos graxos, carboidratos, enfim. Você pensa no molusco, ele é uma matéria proteica. Então, assim, são matrizes muito complexas e você vai ter ali inibidores naturais. Então, você usar um controle, você monitora desde o seu processamento, né, quando você concentra aquele alimento para você recuperar o vírus, até a extração. E na biologia molecular, pelo controle, você consegue ter uma percepção se seu método ele foi eficaz ou não, efetivo ou não. Então, aqui, como características que a Fabiana falou muito bem, e eu trouxe aqui só para a gente relembrar, um bom controle interno, né, que ele tem que ser eleito por essas características. Ele tem que ser geneticamente distinto do seu alvo, para não ter nenhum tipo de reação cruzada no seu PCR, né? Ou seja, tem que detectar só ele. Outras coisas você detecta com alvos específicos. Ele tem que ser um vírus, né, um alvo também não envelopado, para ele ter as mesmas características de resistência no ambiente, naquela matriz que você está trabalhando. Tem que ter um tamanho, né, particularmente similar, para que não haja uma concorrência, né, digamos assim, cultivável, ou seja, é importante que você tenha que não seja laborioso de você cultivar no laboratório, né? Porque se for um controle caro, difícil de propagar na célula, ou seja, você vai ter vários problemas, você não vai conseguir um banco de trabalho estável e tem que ter acessibilidade, né? Ele não pode ocorrer naturalmente na natureza, né? Nem no ambiente, nem no seu alimento. Então, eu não posso usar um alvo que ele já esteja naturalmente no ambiente, tá? E como alguns modelos, né, alguns exemplos já utilizados no ambiente, né, água, esgoto e alimento, norovírus murino, que foi, acho que, o vírus que a Fabi usou no doutorado dela. Também se utiliza muito o bacteriófago PP7 em matrizes de água, em algumas matrizes de alimento, mengovírus e o bacteriófago colifago MS2. Então, cada laboratório ele elege, né, o que for mais conveniente, o que ele conseguir validar e implementar com mais facilidade, tá? Então, aqui, bem sucintamente, o que a ISO ela traz para as 4 matrizes principais, né, que eles consideram os mais críticos. Então, eles colocam 4 tipos de metodologia. Então, bem simplificadamente, a água. Então, cogita-se um volume inicial de 2 litros. Você filtra numa membrana de carga positiva, você elui com um tampão e faz ultracentrifugação para concentrar esse volume. Então, você parte de 2 litros e fica com um volume de 2 ou 3 ml. Ou seja, você está concentrando os seus alvos ali para poder depois extrair e fazer a pesquisa por biologia molecular. Superfície, você escolhe alimentos que têm uma superfície um pouco mais rígida, né? Não tão absorventes como frutas vermelhas, né? Os strawberries, morangos, enfim. Então, nesse exemplo, ele coloca o tomate. Então, você faz uma coleta superficial com suave numa área de 10 por 10, 100 centímetros quadrados, e o próprio suave você já põe no tampão de extração e já começa a extração, porque você só quer ver se realmente naquela superfície pode ter algum alvo viral. Você pensa lá na sua irrigação, na sua plantação de tomate, por exemplo, se vai ter algum vírus naquela superfície, por exemplo. Frutas e vegetais já tem um processamento mais elaborado, você precisa ter uma quantidade um pouco maior, cerca de 25 gramas, que você macera esse material, elui num tampão, depois centrifuga e faz uma outra centrifugação também, visando concentrar esse volume, né, ao final e extrair. E os bivalves, por serem, a gente utilizar as glândulas digestivas, é um órgão, né, você disseca, tritura e faz uma pastinha. Então você faz um tratamento com proteinase K para que você digira e também centrifugue e recupere o que está no sobrenadante, os alvos. Tá? Então, basicamente isso. Isso é uma maneira muito simplificada de passar para vocês as metodologias que são orientativas. Outras matrizes precisam ser padronizadas e precisam ser validadas. Quando você usa ISO,
seguindo a ISO, você já está usando uma metodologia padronizada e validada, ok? Desculpa, gente, eu tô com uma sinusite, então aqui eu tô rezando para não ter um acesso de tosse aqui. Mas, assim, basicamente é isso. Você concentrou, extraiu, você faz a sua detecção pela quantificação em tempo real, que é o que é preconizado também. Então, é uma técnica sensível, ela é bem específica, então você consegue ter uma mensuração muito boa do que pode ter ou não ali naquela matriz. Mas para que isso seja validado, você precisa ver os parâmetros de qualidade, que então você faz a aferição do seu efeito, do seu coeficiente de recuperação, né, eficiente de recuperação do controle interno, então você também faz uma PCR para saber o quanto você inoculou, o quanto você recupera, se ele está dentro de um percentual cabível, você aprova o seu teste, então você pode seguir para as próximas etapas, para você fazer a busca dos seus alvos. Então, a ISO recomenda você usar norovírus e o vírus da hepatite A, mas não impede que você busque outros alvos, né? Outros vírus que sejam também, que a gente saiba que haja prevalência também nessas matrizes, como rotavírus, como sapovírus, ou seja, outros vírus que a gente sabe que pode ter recorrência em surtos, tá? Doutora, uma pergunta. Os primers que você usa para trabalhar nesse PCR, eles são comerciais ou eles são todos in-house? Você falou você falou de um leque de um monte de micro-organismos, né? A própria ISO, ela já nos dá, não tem nenhum kit fechado, são in-house, você pode sintetizar os primers, os óligos, né, as probes, que eles também indicam, e você também pode utilizar outros primers e outras probes de artigos científicos que você realmente consiga validar, demonstrar que realmente ele é um alvo específico, é uma região específica, então não é uma caixinha fechada, não. Tem alguns kits, eu até dei uma pesquisada, existem kits comerciais de norovírus, de hepatite A, sim. Então, o laboratório que quiser comprar vai estar dentro da ISO, mas a ISO te deixa muito à vontade de você usar os alvos que já tenham comprovados cientificamente, né? As regiões precisam ser específicas. Então, isso porque se você falar comercialmente de disponibilidade, né? Como a gente já conversou isso, né? No laboratório mesmo da senhora, tipo, 90% é voltada para a clínica, né? São as viroses clínicas, onde você tem a disponibilidade de kits A, B, C, D, máquina pequena, máquina grande, real time, sem ser real time, e por aí vai. Aí quando você começa a falar, que foi o nosso caso, né, lá no laboratório, tipo, não, eu vou trabalhar com vírus em ostra, vírus em bivalvo, aí começa tipo assim, não, mas eu não tenho, mas também não sei quem tem, será que tem, será que não tem? Não, isso está muito bem... cientificamente, isso está muito bem documentado. Então, vários trabalhos com diferentes matrizes, eles já reportam antigos trabalhos que já estão bem consolidados. Então, não é... que talvez seja a maioria dos trabalhos seguem as mesmas metodologias. Na minha cabeça, talvez seja até uma dificuldade a mais para você implementar isso em todos os laboratórios de alimentos do Brasil, né? Sim. Porque justamente você não tem, tipo assim, eu não tenho uma caixinha que eu abro, eu misturo A com B com C para dar D. Eu não tenho isso, né? Dá trabalho. Que é o trabalho de vocês duas. Eu acho o trabalho que da Fabiana mais e o seu. amarrada. Dá trabalho. Com certeza. A bacteriologia eu entendo que está muito mais amarrada. Mas em vírus a gente trabalha muito com a parte de detecção, a gente pegar regiões conservadas, né? Entendi. Então, quando a gente está num alvo, uma região conservada, não vai ter muito mistério. Você vai pegar, geralmente, aquelas regiões alvo. E quando a gente quer buscar a diversidade, é que a gente busca aquelas regiões mais polimórficas. Que é aí que a gente quer ver a riqueza do que está ali acontecendo. Então, para detecção, para você afirmar que tem ou não vírus, você vai pelo o tradicional, né, que é a região conservada. Então, acho que a biologia molecular, ao longo desses últimos anos, ela trouxe muitos avanços.
Então, assim, as pessoas não ficam mais desenhando primer à toa. A gente sempre tenta pegar algo que já está bem descrito, que tem muitas referências no assunto, que é uma região que você consiga ver realmente similaridade entre diferentes espécies. Aqui, ao fundo, é o meu filho. Participação especial. O pequeno cientista. É a trilha sonora. Não plus. Mas, assim, então, assim, a gente busca regiões conservadas. Então, quando a gente vê que alguma região já está uma região que você já não pega muito, tá dando, quando você faz lá o sequenciamento e está dando outros micro-organismos, aí você já acha que aquilo não está bom. Então, tem esses critérios, né, que a gente tenta buscar na biologia molecular. Então, o laboratório... Assim, eu vou fazer uma curiosidade. O laboratório de detecção de vírus em alimento ainda se concentra na pesquisa. Ou eu consigo, por exemplo, um restaurante tem lá, faz lá, e quer pegar uma amostra e mandar para algum lugar para fazer essa qualidade, mesmo que isso não tenha na legislação, ou seja, cobrado e tudo mais. Ele manda para onde? Pois é. Então, a gente tem entrado muito em contato com a Visa aqui, né? O pessoal aqui da Inspeção Sanitária tem um grupo muito bom, com um laboratório de ponta, com muita iniciativa. E a gente já tem tido algumas conversas para, quem sabe, a médio e longo prazo, já começar a tentar fazer alguns estudos, algumas parcerias, tá? Então, assim, para vírus hoje, nada é pesquisado a nível de vigilância. O que a vigilância faz, né, e atua ativamente na questão bacteriológica. Então, eu sei que eles já fazem isso em restaurantes, eles fazem amostragens mensais ou semanais, quinzenais, aí eles têm toda a metodologia, né, de amostragem. Então, eles já fazem isso, a gente conversou, eles me apresentaram alguns estudos, e a gente pensa, né, daqui a um tempo, também, quem sabe, ser um apoio, né, um suporte, que não seja uma coisa ainda com uma rotina, mas pelo menos com uma frequência mensal, quem sabe, a gente começar a implementar alguns estudos para tentar orientar, um caráter orientativo, de monitoramento, para tentar caminhar. Mas, assim, ainda não há, efetivamente... esse laboratório, né? Não há uma rede assim ainda. O que acontece é o seguinte, nós, né, da referência em rotaviroses, alguns LACENs, quando eles têm quando há algum tipo de indicativo que possa ser alguma contaminação, né, de um manancial, de um reservatório, de alguma coisa ligada à água, alguns LACENs, principalmente, que a gente elogia muito, são os LACENs do Sul, né, do Rio Grande do Sul, geralmente eles mandam a amostra da água para a gente, junto com espécimes clínicos. Então, muitas vezes a gente consegue fazer o esclarecimento de alguns surtos, tá? Vou até trazer um exemplo no final, o último slide, foi um surto de alimento, que eles mandaram também o alimento. Então, assim, quando há uma iniciativa de algum LACEN em mandar para o laboratório de referência, a gente consegue fazer esse trabalho casadinho. Mas, assim, infelizmente, o que vem para a gente é o espécime clínico, né? Raramente vem o alimento, vem a água, raramente. E, Karina, só assim, rapidinho, vamos supor que seja um surto, e vamos lá, assim, uma coisa que eu vi muita Fabiana fazendo, né, morango e tal, ficou ali a suspeita daquele morango, né? Quantos que eu preciso? Eu preciso de um. Se eu detectar em um morango, eu sei que todos estavam contaminados com vírus. Pois é, isso não é ainda uma harmonização, né? A Fabi acho que vai até poder falar durante o trabalho dela. Então vamos lá. Isso ainda é muito experimental. O que a ISO preconiza é um volume, né? Uma massa mínima ou um volume mínimo, no caso, por exemplo, do bivalve. Uma amostra de bivalve significa eu pegar 12 glândulas do molusco. Isso é uma amostra. A água, eu tenho que ter um volume de 2 litros para ser uma amostra. O morango, se a gente precisa de uma massa de 25 gramas, então tem que ter uma amostragem, um N significativo que contemple essa massa. Então, isso também vai variar do tamanho, da qualidade de cada atributo, né? Então,
o peso, é a massa. Mas o bivalve é assim, são 12 unidades do organismo, é uma amostra. Tá? Se você for pegar 25 gramas de bivalve, você vai ter que ter um caminhão Não. Não, bivalve não, né? Não, justamente são 2 isso. gramas. Você não tem como pegar regra para tudo, né? Cada Não, um se aplica para cada tipo. É uma amostragem experimental mesmo. Interessante. Porque, assim, 12 amostras, você tem que chegar no mínimo de 2 gramas. Então, você parte de 2 gramas de glândula macerada. Então, aí, isso é a nossa amostra. Isso aí. Entendi. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos, assim, só para contextualizar, né? Por que se fazer pesquisa nessas matrizes? Então, aqui foi um estudo em 2018, feito em colaboração com o Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico, o nosso laboratório. Houve um surto, né, no Vidigal, né? Estava tendo uma ocorrência, pessoas com sintomas gastroentéricos, e acho que foi cerca de 140 casos, 75 confirmados para hepatite A, tá? E foram feitas amostras de alguns pontos da água nessa região. Então, pegaram 10 amostras, então, no poço artesiano dessa localidade, de uma fábrica, né, como se diz assim, uma envasadora de água, e do chuveiro da praia em frente ao Vidigal. E foi confirmado, né, nesses 3 pontos, né, nesse monitoramento, foi constatado o vírus da hepatite A, então eles conseguiram esclarecer o surto, que foi realmente pela hepatite A, confirmado, e a matriz foi a água, né? Então, assim, foi feito tudo pela metodologia da ISO, essa ISO, né, 15216. Então, e pelo ano 2018, era o que contemplava ainda a portaria 2914, de você buscar, a recomendação de você buscar, fazer a pesquisa de vírus, né? Que hoje, na nossa nova portaria, não há mais a recomendação. Então, nós, como saúde pública, eu acho que, com essa portaria, a gente vai ter esse papel. O que a gente espera é que chegue até nós, né? Que a gente consiga estar nessa tramitação e consiga articular essa vigilância, né? Isso é uma vigilância ambiental, não deixa de ser uma vigilância ambiental e uma vigilância sanitária, né? E epidemiológica, ou seja, está chegando no agente etiológico. Aqui, falando dos bivalves, né? Então, eu vi isso é uma revisão sistemática dos últimos 20 anos de estudos em bivalves. Os bivalves já são muito estudados ao longo desses últimos anos, no mundo todo. Então, a gente vê aqui que, principalmente na Europa, Ásia e nas Américas, tem muitos trabalhos já publicados. O que é visto, né, muito bem reportado, é que o norovírus é um dos agentes mais prevalentes. Então, na média e na mediana, 29% é constatada essa prevalência. E o genótipo G2 é o que mais circula. Isso a gente vê na clínica. Então, o bivalve também ele é uma ferramenta, né? A gente consegue ver que ele é um veículo para estar disseminando esse agente. Aqui é um quadro também de um estudo do Hadzovan, não sei falar, acho que ele é egípcio, tá? Ele trouxe aqui no período de 2009 a 2018 os principais surtos que aconteceram nesse período, e aqui a gente vê os vírus, né, que foram encontrados, norovírus e hepatite A, em diversos países, tá? Estados Unidos, Reino Unido, Austrália. Então, nesses lugares onde há uma rede, mesmo que não seja uma rede obrigatória, mas a rede de vigilância que monitora, os países e continentes que monitoram o vírus, eles conseguem identificar os agentes. Então, esses agentes já são bem reportados. Esse trabalho foi publicado ontem. Nosso grupo, né, a Lilian, aluna do Túlio, eles fizeram um lindo trabalho, tá? Tem uma pegada ecológica. Então, eles monitoraram bivalves, né, ostras e mexilhões da região de Arraial do Cabo. Ali é uma área de reserva extrativista aqui do Rio de Janeiro, uma área conservada. E eles viram, ao longo de 24 meses de monitoramento,
conseguiram detectar alguns vírus gastroentéricos, tá, gente? Isso é vigilância ambiental, né? Isso é o papel nosso de saúde pública. Então, o mais prevalente foi o norovírus, 42% de detecção nesse período, seguido de outros vírus, adenovírus, rotavírus, e esse foi o primeiro trabalho na América do Sul que reportou o bocavírus humano. É um vírus muito detectado em infecções respiratórias e agora é emergente em infecções gastrointestinais também. Então, a gente tem visto vários trabalhos reportando a importância dele, né, nas gastroenterites. E a gente vê que como esse trabalho de vigilância é importante, porque durante o período de monitoramento foi-se constatado que houve um despejo de esgoto, bem em fevereiro de 2019, né, como a gente mostra ali. E ali foi detectado os 4 vírus. Então, já vinha se detectando, ou seja, já havia algum tipo de poluição, né, ambiental. E quando houve o despejo, quando se constatou o despejo, aí que a gente vê claramente o aumento da carga viral e a detecção. Então, esse é o papel nosso. Eu acho que é um estudo que mostra, né, tão real, tão perto e recentemente publicado a questão dos bivalves, né? Aqui, mudando um pouco de matriz, isso também é um trabalho bem interessante. Também foi feito lá no laboratório pela doutora Lúcia Werneck, no período de 2017, 2018, ela monitorou uma plantação agrícola orgânica. Olha, a gente pensando, né, na segurança alimentar, aquela coisa livre de agrotóxicos, e o que ela monitorou e constatou, tanto na água de irrigação como nos alfaces, né, na plantação de alfaces, ela conseguiu detectar rotavírus, norovírus e enterovírus. Tá? Nessas frequências aqui, né, 16% de rota, na água de irrigação, no alface 11%, norovírus 8% tanto na água como no alface, e 12,5% de enterovírus, ou seja, não conseguiu chegar à espécie, né, se era pólio, um cocci, enfim, mas são vírus extremamente perigosos, né? Então, assim, com certeza houve uma contaminação, né, nesse manancial, nessa rede de abastecimento, e a gente pensa na questão ecológica, né? É livre de agrotóxico, eu vou comprar lá no Hortifruti, né, que é caríssimo, e o monitoramento aí ambiental mostra aí isso. O poço né? do cara tá furado do lado da latrina dele. Pois é, a gente... E aí você compra alface... O próprio agricultor, o produtor, ele tenha todo o empenho, só vai saber se monitorar, né? Você não Houve a sabe onde vem, se é contaminação. do rio, se é da própria descarte de material, não tem como. Se não monitorar, você não vai saber. Ou só se pipocar um monte de caso, um monte de surto, aí você vai começar a desconfiar, né? Então, foi um trabalho relevante, eu achei bem bonito, porque mostra tanto a água como o próprio produto, né? Mostrando aí a questão. Aqui um exemplo de um trabalho feito também lá no laboratório, foi uma parceria com o grupo lá de Minas e do Piauí, tá? Um pesquisador lá da Embrapa, Gado de Leite, doutor Márcio Silva, então ele entrou em contato com o nosso laboratório, fez uma parceria com a nossa chefe, doutora Marise Miagostovitch, e a doutora abraçou a causa porque achou relevante. Então, foram monitorados queijos artesanais dessas 2 regiões no período de 2017 a 2018, sem amostras, né? Que para o ambiente já é um número representativo, né? Quando você começa a monitorar algum alvo, né, específico, e foi visto, né? Teve uma frequência alta, 26% do norovírus genogrupo 1, 14% do adenovírus, e até uma das amostras conseguiu ser sequenciada e mostrou ser do sorotipo F, né? Que é esse sorotipo, o genótipo prevalente nas gastroenterites. O que eu trago aqui nessa questão do queijo Minas artesanal, ele é um produto muito tradicional, é um produto muito de uma grande reputação, premiado internacionalmente, muito respeitado, né, nacional e internacionalmente, mas tem aquela coisa do leite cru, né? Ele vem de uma matéria-prima de leite crua, e você identificar vírus humanos
no queijo não significa só as questões do leite cru em si, mas a questão também da manipulação, né? Da cadeia produtiva, os utensílios, as superfícies. Então, é importante monitorar essa cadeia. Então, acho que também para a gente, como saúde pública, é ter um caráter também educativo, a gente tentar buscar entender como é a cadeia, tentar entender quais são as etapas críticas, enfim. Com certeza o leite cru também está trazendo, né, veiculando outros micro-organismos patogênicos, não só os considerados essenciais para as características desse queijo cru, desse queijo característico daquelas áreas, né, da canastra, enfim. Então, acho que a virologia dos alimentos ela também traz isso, uma reflexão, né, para a gente ter esse olhar. Esse grupo do Rio Grande do Sul é um trabalho publicado esse ano também, eu achei muito interessante, porque, como eu mostrei lá na ISO, não há uma padronização para as carnes, porque é uma matéria altamente complexa, né? O Fabi deve saber muito bem disso, então é uma matéria muito complexa, então eles, no trabalho, eles padronizaram uma metodologia, extraíram o portrisol, precipitaram com isopropanol, ou seja, super laborioso, mas eles conseguiram achar em diferentes tipos de carne, bifes, né, suíno, bovino e de aves, né, o frango, eles conseguiram detectar rotavírus nas 3 matrizes e adenovírus na carne bovina e de frango. No suíno ele não detectou. Não detectaram o vírus da hepatite E, mas hepatite E está muito relacionado à carne suína, né, que a gente sabe. Então, nesse estudo, eles detectaram então, rotavírus e adenovírus, então, mostrando, e de carnes comercializadas, ou seja, é o que está lá para a gente consumir, tá, gente? Não é o que estava lá no abatedouro, não, é o que já estava lá no mercado. Então, assim, se a gente fizer uma boa cocção, beleza, eu acho que minimiza muito, mitiga muito o risco. Mas a gente pensar que aqueles micro-organismos que são vírus humanos estão ali, é algo que a gente precisa ter uma vigilância melhor, né? Tem toda uma cadeia produtiva aí dos produtos de origem animal, né? A parte veterinária, a regulação do mapa é muito incisiva, eles fazem esse trabalho muito bem feito, então, assim, é necessário, é preciso, né? Então, o vírus também, quem sabe, né, entre aí no futuro também numa regulação mapa, né? E o último exemplo que eu trago, né, também para não extrapolar muito o horário e também não passar, eu quero dar a palavra para a Fabi, que ela vai trazer coisas bem importantes. Esse foi um estudo agora publicado ano passado lá do nosso grupo também, o Túlio e a Juliana, que trabalham na referência de rotaviroses. Eles fizeram um trabalho que eu achei muito bacana. Isso acho que para mim é um grande exemplo de como a gente pode esclarecer um surto. Então, o LACEN do Rio Grande do Sul, que eles trabalham muito bem com essa parte de vigilância, teve uma notificação, um surto, tá? E eles associaram possivelmente com sorvete, tá? Então, eles mandaram os espécimes clínicos, mandaram sorvete, algumas amostras de sorvete. Então, a nossa equipe, né, lá trabalhou arduamente, porque não há uma metodologia padronizada para você usar em sorvete, então vamos buscar, vamos estudar. O pessoal estudou, eu ainda não estava, eu estava na minha licença maternidade quando esse estudo aconteceu. Então, pesquisaram e até utilizaram uma metodologia de ultracentrifugação, que esse estudo de Pina, de 88, ele usa numa matriz de esgoto, para você ver, né? Uma matriz altamente complexa. Então, eles testaram e viram que houve uma boa recuperação, ou seja, deu certo. Então, o grupo fez e conseguiu, né? Nosso querido Fernando César, ele conseguiu concentrar, extrair e viu o genótipo G212 no queijo também, que era muito similar, quando a gente faz a filogenia, ele é muito similar com as amostras clínicas. E, por incrível que pareça, foi a primeira detecção desse G12P16, né? Foi um genótipo que ainda não estava aparecendo, apareceu nesse estudo, e dali para cá, de 21 para cá, começou a pipocar vários surtos no país e no mundo também, outros reportes, desse novo genótipo circulante de norovírus. Então, eu acho que esse trabalho ele exemplifica muito qual é o nosso papel de saúde pública, sabe? A gente conseguir
fazer uma boa vigilância epidemiológica, sanitária, ou seja, trazer a metodologia para que a vigilância sanitária também possa estar fazendo um controle adequado desses alimentos e a gente consiga esclarecer surto. Então, acho que o que eu queria trazer para o público, né, para quem não é da área, quem desconhece, ou então acha que o vírus assim é veículo, mas não tem como não fazer, tem como fazer. Acho que a gente tem que buscar mais, sabe, se empenhar mais, trazer metodologias. Então, acho que esse é o nosso papel. O nosso grupo está empenhado nisso, assim como os outros grupos que a gente está vendo aí no Sul, em Goiás, no Pará. Então, é o nosso trabalho. Então, eu queria trazer um pouquinho disso. Vou dar a palavra para a Fabi, para ela também expor o trabalho dela, que também foi muito bonito. E qualquer comentário, pergunta, a gente, se quiser deixar para o final, fiquem à vontade. O legal é que toda vez que você falou nas pessoas que não são da área de saúde, né, que estão assistindo a gente, sempre tem alguém, um parente, né? Aqui tá cheio agora de irmão, de mãe, de filho. Sim, porque eu mandei para o link só dos amigos, né? Tá todo Os mundo grupos olhando. do WhatsApp dos amigos, E aí, vão bombar lá. O que fica com certeza foi assim com a Fabiana, foi com outros que a gente chamou, Marcão Miguel também. O que fica é tipo assim: eu não posso comer picolé, nem alface, nem leite cru, nem carne e nem porco. E ostra. E dependendo da procedência, nem água. Tem um amigo meu, engenheiro de alimentos, que ele fala assim: Marcos, o que não é frito nem cozido é um bug jump. Você pula, o que Deus quiser vai acontecer. O que os olhos não vê, o coração não sente. É bem por aí, é bem por aí. É verdade. Mas é bem isso mesmo. Eu vou falar bem brevemente, assim, também por conta do tempo, não vou botar apresentação não, então vou falar um pouquinho sobre, né, meu período, que foi de 2012 a 2016, lá no Laboratório de Virologia Comparada, que foi quando eu fiz meu doutorado. Hoje eu sou professora de microbiologia do Instituto Federal, eu não trabalho mais com a parte de alimentos, mas foi uma experiência muito boa que eu trago para a minha experiência na área de ensino e pesquisa também, lá no Instituto. Então, assim, eu comecei em 2012, né? Então, foi antes da ISO. Então, a gente começou analisando a amostra de morango, né? Que a Janaína bem relembrou aí. E a gente fez um levantamento também dessas amostras assim, comerciais, que estavam disponíveis nas prateleiras de hortifruti, supermercado, né, que estava ali já a feira, que estava disponível para a população em geral. Foi um trabalho em conjunto com a equipe do NCQS, então foi análise bacteriológica e análise viral, né? E aí, o que eu tenho para falar sobre os morangos, né? Os morangos a gente detectou adenovírus e só adenovírus, não é só adenovírus, né? Mas de vírus, só os adenovírus. A gente fez pesquisa também do noro e não achamos nem o G1 nem o G2, né? Nenhum dos dois genogrupos. Mas sim, foi positivo para adenovírus humano, então, né? Que aí, como a Karina falou, né, tem essa preocupação com esse vírus. E coliformes fecais, né, os termotolerantes. Então, teve aí também uma detecção que não era a mesma amostra, né, não era o mesmo morango, os mesmos 25 gramas, e mesmo lote, na verdade, porque eram 25 gramas diferentes, a amostra ia para vírus, 25, que era caixa, né, a caixa era a referência, uma caixa de morango, e aí 25 gramas da mesma caixa ia para o vírus, os mesmos 25 gramas, aliás, outros 25 gramas ia para bactéria. Enfim, e depois a gente tentou fazer com os tomates, porque tomate, mas principalmente aqueles que não o tomate, teve também análise do tomate, esse tomate que vai para o molho, esse tomate que vai para a salada e tudo mais, mas também a gente fez os dois grupos, né? Essa fruta, que também é uma fruta, o tomate grande e o tomate pequeno, né? Que é o famoso tomate cereja do mercado, que aí tem variações, né? Tomate uva, que é o grape, e o cereja, que as pessoas estavam consumindo, né? Diretamente do mercado, sendo vendido, né? Para consumo imediato. E aí, esse, né, produto foi que a gente encontrou menos vírus, menos toda a contaminação possível, tanto bactéria quanto vírus, foi bem pouquinho,
E aí é por conta da forma que tem todos os cuidados, porque tem muita chance de quem é da parte de agricultura, né, sabe aí que tem uma chance muito grande de ter problemas de contaminação por fungos, então tem todo o cuidado de pH, temperatura, então a gente acredita, né, não é no chão o cultivo desses, né, dessas variantes de tomate, que são esses tomates pequenos, então tem todos os cuidados, então a gente acredita que por conta de todo esse contexto, né, não foi encontrado, né, então poucas amostras, se eu não me engano, acho que foram 45 de cada grupo e 3 amostras deram positivas, também não foram as mesmas que deram para vírus e bactérias. Mas eram 3 bactérias e 3 para adenovírus humano, também só adenovírus humano. E aí, por fim, eu finalizei o doutorado com os queijos, as amostras de queijos. E aí, com as amostras de queijos, e aí sim, o tomate já tinha ISO, então a gente fez uma comparação da ISO, a gente fez uma nova metodologia, que foi a floculação por leite, porque era mais barato, comparando com a ISO, que tem essa questão também do custo do método de recuperação do vírus, né? Então, quanto é custoso. Então, enfim, todos esses desafios que a Karine falou, mas o valor, né? O custo de ter toda a parte, né, biologia molecular, a gente sabe que é muito mais difícil do que uma técnica de tubos múltiplos, né, de número mais provável, quando a gente vai fazer análise de bactérias. Então, eu ainda faço, né, como professor de microbiologia, a gente faz esse tipo de análise lá no laboratório do IF, muito mais fácil detectar bactéria do que vírus, realmente, até com questão de custo. E finalizando os queijos, então a gente viu o queijo Minas e o queijo prato, porque quando a gente foi fazer uma análise, a gente ainda tinha uma ideia de fazer análise de risco, e para fazer análise de risco tem que ser o que tem mais consumo no Rio de Janeiro, né, como a gente estava pegando as amostras daqui, né, então esses eram os queijos mais consumidos aqui, né, queijo Minas e queijo prato. Então foram as 2 amostras que a gente fez. Queijo prato a gente conseguiu encontrar o adeno também. E no queijo Minas, né, foi uma festividade de noro, adeno, noro dos 2 genogrupos, 1 e 2, né? Não conseguimos, na época, né, fazer sequenciamento dessas amostras, mas a gente conseguiu detectar e inclusive, a mesma amostra que tinha dado para noro, tinha dado positivo também para listéria, tinha dado positivo para estafilococcus. Então, quando vi a amostra, né, e também da mesma forma, aquela amostra que era disponível na prateleira do supermercado, e esses queijos, se você não for fazer um sanduíche quente, né, colocar em alguma comida quente, você vai comer ele ali cru, né, sem lavar, sem nada. Então, a gente comprava assim, dentro da embalagem e tudo mais, e fazia o teste nele ali, dessa forma. Então, é isso. Então, tem aí, né, esses desafios dentro da virologia de alimentos, que você vê, 10 anos atrás, né, começando em 2012, a gente foi vendo engatinhando, progredindo, melhorando. Gostei de ver muito, né, as atualizações que a Karina trouxe aí dos trabalhos, de ter essa oportunidade de ver essa continuidade aí do trabalho, um trabalho muito importante, né, tem muita importância mesmo. E é isso, né, que o Marcos falou, todo mundo está aqui, fica já com cuidado. Ai, meu Deus, eu não vou comer morango, tomate, queijo, hoje. Eu não sei se eu pergunto para a Karina e para... Sem radicalismo. Para Fabiana, Marcos, vou falar aqui com você, Marcos, e Júlia. Eu pergunto para elas se elas comem queijo Minas, assim, porque eu amo queijo Minas. Eu como todo dia. E adoro, assim... Abrir e cortar. Mas eu tô com vontade de perguntar para elas, mas não sei se eu pergunto. Tô brincando, porque assim, gente, o queijo Minas está condenado na live do Micromeio. Não, eu não posso comer mais. Se você entrar num quilo de comida com o olhar de microbiologista, você vai entrar e vai sair. Você não vai comer nada. Entendeu? Eu hoje me dou o luxo de não comer nunca mais na minha vida ostra. É um luxo que eu me dou, eu não quero, né? E já me ofereceram uma vez, quando a minha filha era pequena, eu fui num hotel fazenda, aí o cara tirou o leite da vaca, trouxe o balde e falou assim, quer um gole?
Nossa, eu fiquei arrepiado, igual um gato. Assim, falei assim, tira isso perto de mim, tira isso. Porque, tipo assim, se a ostra me matou, um balde de leite cru me mata, com certeza. Não vai sobrar nada. Eu me enterro ali do lado do bode, porque não vai sobrar nada. Eu já tive gastroenterite com água de coco, então... Mas... Pois é, eu já tive comendo melancia. Vai entender. Vai saber, né? Pois é. A verdade é que a gente fica aí, né? Assim, vocês trouxeram que a questão da vigilância, né? Exato, divulgar e da vigilância, né? Em relação a isso, essas documentações, Eu acho que os grupos de risco, acho que são as pessoas que devem ter maiores cautelas, né? Como foi falado ontem também pelo professor Miguel, né? Sim. Grávidas. Então, elas devem evitar, né, algumas classes de alimentos por N questões, imunocomprometidos, até crianças muito pequenas. Eu acho que isso já nivela muito o critério de você ofertar alguns tipos de alimento. Mas assim, com a nossa cabeça, a gente não vai comer mais nada, né? Sim, E a vida fica muito sem graça sem comer, então... É isso aí. Verdade. É só você ter cuidado. Então, acho que o nosso papel é a gente tentar conscientizar de ter uma maior vigilância sanitária, uma vigilância... Sim, eu acho que é isso também. Para que a gente receba melhores produtos, né? Acho que a questão é essa. Sim, a questão mais essa. A questão de lavar as mãos, né? Também. Também. Sim, primordial, né? Todo manipulador de doenças tem que ter isso muito, muito intrínseco, né? Sim. E o que se coloca também na cadeia produtiva que tem aí, né? Vem lavar a mão, lavar as mãos e toda a cadeia produtiva ser também gerenciada, né? Com processos de qualidade. Isso. Júlia, eu queria saber se tem pergunta para a gente não deixar o pessoal que está assistindo a gente, pelo menos... Não tem pergunta. Não tem perguntas. Eu acho que... né, gente? Vamos dar um descanso também. Sim. Algumas pessoas vão deixar a live para assistir depois. Ela está dizendo que hoje é sexta-feira, Marcos. Não, olha, são 9 horas de uma sexta-feira. Exato. Só os tarados por microbiologia. Às 9 horas, né? Eu acho bem... Olha, eu confesso que eu tenho várias, de verdade. E eu ficaria aqui com vocês horas, mas a gente vai encerrar. E eu queria muito agradecer, Karina. Você não tem dívida comigo, não tem porquê. Live nunca teve. Eu te admiro muito o trabalho que você fez no período que eu estava lá, agora mais ainda, né, com o trabalho que você apresentou. A Fabiana, enfim, é ímpar, né? Assim, a Fabiana, a gente fala, a Fabiana foi uma pessoa que esteve mais próxima de mim, né, foi quase que uma professora ali no dia a dia, né, que a Karina, eu não cheguei tanto a trabalhar junto, mas a Fabiana tem vários ensinamentos da Fabiana, e pude, Júlia, ela chegava cada dia com uma comida, entendeu, para fazer os testes. Eu olhava, estava no outro laboratório, olhava para lá nos queijos, nos morangos, então assim... Mas eu quero agradecer a presença de vocês duas, tá? Dizer para vocês que eu sou muito orgulhosa de ter conhecido vocês pessoalmente. E de vocês estarem aqui passando para o pessoal do Micromeio, para quem quiser assistir, informação de alta qualidade. E eu quero deixar um recado para o LDCA, que é o Laboratório de Comparadeiro Ambiental, referência em rotavírus, que continua fazendo um trabalho belíssimo, independente de que a gente tem falado aqui, né, Marco, independente da questão governamental. A gente sabe o quanto é difícil fazer pesquisa nesse país, o quanto é difícil publicar, o quanto é difícil várias coisas, mas ainda assim, existem pessoas como vocês, lá do laboratório, que não desistem. E tem a doutora Marizilia Gastovici, doutor José Paulo Galhardi Leite, Túlio, Márcia Terezinha, enfim, uma série de pessoas que eu ia ficar falando aqui, que continuam fazendo esse trabalho, que tem aí uma equipe de fato forte. Eu acho que a Karina deixou o contato, tem live da Fabiana com contato também, e vocês podem entrar em contato com elas para saber a respeito desses trabalhos que elas apresentaram aqui.
Então, uma ótima noite, muitíssimo obrigada. A gente faz uma, Karina, que nunca esteve aqui com a gente faz uma dinâmica, ela assiste, né? Mas assim, a gente faz uma dinâmica, eu dei esse boa noite, a palavra vai para a Júlia, para o Marcos, e aí eu deixo com a Fabiana fala, e você, que é a dona do dia hoje, fica com as considerações finais para deixar uma mensagem para o pessoal. Tá bom? Boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, obrigada, Marcos, Júlia, Fabiana e Karina. Muitíssimo obrigada. Júlia? Oi. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que participaram com a gente durante essa semana, mandando perguntas, mensagens. E lembrar que quem quiser certificado de participação, só mandar para a DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Muito obrigada a todos e uma ótima noite. Marcos. Agradeço a todo mundo que está aqui, como eu falei, 9 horas de uma sexta, os tarados da microbiologia, né? Acho que nessa 1h30 aqui a gente aprendeu um pouquinho mais, é sempre bem gratificante a gente aprender mais, né? A área de micro de alimentos é mais uma área da gente que a gente já tenta pegar todos, né? A gente pega a clínica, veterinária, micologia, protozoário, e a área de alimentos está se repetindo aqui no nosso canal, porque sempre tem novidade, e atinge a todo mundo, né? Eu brinco que, tipo, a clínica, você tem a possibilidade de ficar doente e ir para o hospital, só que a microbiologia de alimentos é o dia a dia. Você entra na padaria, você entra no hortifruti, você entra no mercado, tem alguém por trás ali que fez um enorme controle daquilo que você pega, bota na tua sacola e leva para casa. Né? Não está ali, não cresceu ali, não apareceu. Né? Então, tem que dar valor a isso. E doutora Karina, doutora Fabiana, muito obrigado. A gente agradece de coração o tempo de vocês. Vocês deram esse 1h30 para a gente, de estar aqui com a gente acompanhando nisso. Fatalmente, todo mundo aprendeu um pouquinho mais, como eu falei. A live fica gravada no YouTube. Quem não viu hoje pode ver depois, sem problema nenhum. Esse foi o 16º evento que a gente faz. Então, já são 16 semanas que a gente trabalha dessa maneira. Mês que vem será o 17º, com mais pessoas, mais assuntos interessantes. Eu agradeço a todo mundo, ok? Doutora Fabiana, a senhora fecha. Depois a doutora Karina. Sim, muito obrigada aí. Boa noite a todos por participarem. Muito obrigada, Karina, por chamar para vir junto com você nessa live, por poder ter essa pequena participação, que foi legal. Gostei muito de ver, né, essa continuidade aí dos projetos. E muito obrigada a todos, Júlia, Marcos e Janaína. Obrigada. Eu tenho um enorme prazer de ter estado aqui. Foi muito honroso participar. Eu acompanho vocês e esse canal é muito importante. Ele é uma ferramenta importante para a gente, para os estudantes, para os pesquisadores de outras tantas áreas, né? E eu para falar de alimento, eu não poderia não deixar de chamar a Fabi, como outras tantas pessoas que trabalharam com alimentos no nosso laboratório. Então, quem sabe em outros temas com alimentos a gente faça essas dobradinhas, né, mais para frente. Sim. Atualmente eu estou trabalhando com bivalves, queijos e peixes. Então, tem alguns trabalhos que eu estou começando a desenvolver. Quem sabe para o ano que vem, para os próximos anos, eu possa trazer algum pouco do que a gente está fazendo. Se tiverem alunos com interesse em estudar, em trabalhar nessas áreas, podem entrar em contato comigo, com o nosso laboratório. E eu não poderia deixar de agradecer aos meus mentores que confiaram a mim essa coordenação dessa linha, que é a doutora Marise Miagostovich, o doutor José Paulo Gagliardi. Eles são pessoas que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Eles são nossos, a Fabi sabe, né? Eles são nossos mentores, né? Eles são pessoas maravilhosas que dão oportunidades a todos nós que querem fazer ciência. Então, eu agradeço ao público, a participação de quem estava aqui disposto a ouvir, a vocês, ao convite. Eu estou muito feliz, me sinto muito honrada. E obrigada pela oportunidade, tá bom? Uma boa noite. Que bom. E feliz dia do servidor. Feliz dia do servidor. E um beijo no pequeno gênio que participou aí, Karina. José Ricardo, está contigo pela uma amiga e pela avó.
Obrigada. Rainha. Oh, meu Deus. Um beijo a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, Fabi. Beijo, Karina. Beijo, Júlia. Tchau, Marco. Obrigada. Beijo. Boa noite.